E vamos de mais uma cartinha astral de seguidora. E dessa vez eu acho interessante trazer a lição moral do filme O Rei Leão. Porque a jornada do Simba é muito semelhante à jornada de qualquer pessoa, sabe? Claro, não é igual, tem alterações, mas eu acho que no fundo a gente tem que descobrir quem a gente é, mas a gente tem que experimentar o oposto de ser quem a gente é e tem que entender quem a gente é perante as nossas raízes. Tá entendendo? É como se fosse dimensional, sabe? São uma série de nós mesmos convivendo pacificamente dentro da gente. E considerando o mapa da seguidora, que é uma leonina com ascendente em Áries, com Júpiter na casa 1 e alguns planetas muito importantes na casa 10. Logo, qual? A casa da profissão. É engraçado, a pergunta que ela me fez foi relacionada à profissão. Na hora que eu olho assim, pá, casa 10, porque tem gente que não tem a casa 10 recheada, né? Ela tem uma boa força ali dentro, né? Que pode trazer para ela, dentro desse contexto geral, traz muita capacidade de iniciar projetos e chegar ao fim, entende? De chegar a algum resultado, né? Mas os aspectos dificultosos seriam aspectos sombra. Eu não faço nesse tipo de vídeo público, né? Mas o que eu posso dizer dos aspectos luz que podem ajudar os aspectos sombras? Quando eu tenho um Júpiter na casa 1, assim como eu falei no mapa passado, eu tenho que me empoderar da energia de Lucky Girl. Eu tenho que entender que quanto mais eu acredito que eu tenho sorte, mais sorte eu tenho. Por incrível que pareça. Entende? É uma coisa, tudo pode ser, tudo vem para quem sonhava. Júpiter é meio assim. É esse tipo de energia, tudo vem para quem sonhava. Quem acredita que tem, mais tem. Tu tá entendendo? Essa é um pouco da energia de Júpiter, né? Que é uma energia ligada também à espiritualidade, né? Existe uma necessidade de avaliação da própria fé, né? Mas a fé, eu não tô falando que a pessoa tem que ser religiosa, não, tá? É fé no sentido de espiritualidade. E quando eu tenho um ascendente em Áries, eu já trago na base da personalidade dela uma capacidade de liderança e, se ela tiver sido bem educada, né, a se conhecer, ela teve capacidade de autoliderança, que é o quê? O que é autoliderança? É a capacidade de você se colocar no caminho que você quer e prosseguir nela, você mesmo se comandando, entende? Isso é muito útil porque muitas vezes no dia a dia a gente sente preguiça, a gente sente não acredita em si mesmo. E aí, quando a gente tem alta liderança, a gente segue, porque tá, eu planejei isso, então eu tenho que seguir, né? Quem é que vai seguir por mim, né? Então, eu acredito que esses aspectos formados, o meio do céu dela é em Escorpião. Quando eu tenho um meio do céu em Escorpião, eu trago realmente uma energia um pouco mais aprofundada, né? No caso, ela pode até se atrair por questões de lidar com o inconsciente, se ela tiver seguido por essa profissão, né? Porque às vezes a gente não segue. Por exemplo, eu tenho um meio do céu em Gêmeos e eu não sou comunicadora. Agora que tipo assim, eu não tenho nem 2 anos em que eu faço vídeo no TikTok e eu não sou, vamos dizer assim, essa ainda não é a minha função principal. Então, o meio do céu, que seria aquele ponto do mapa que traz a profissão, sabe, que a gente fala tradicionalmente, ele só é posicionado assim. Você vive aquilo quando você tem espaço nas outras áreas para viver isso. Essa é a verdade. Então, no caso, ela tem também um nó do norte em Leão, muito interessante, porque é como se ela tivesse muito projetada para viver as belezas de Leão, né? Que é o que? A identificação do ego, prazeres, criatividade, pode envolver questões de estética, de
liderança, não só por Áries, Leão também tem muito isso de liderar, sabe? Executa bem as coisas, sabe? E também, Leão pode vir, no caso dela, porque a casa 4 Leão traz também muitas questões da família, né? Então, quais são as questões que ela continuou desse legado, né? Então, isso pode ser uma pista para ela entender qual caminho é válido para ela.